Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Nessa nossa videoaula, vai ser de geografia, tá? E vamos trabalhar orientação. Então, vamos acompanhar com a tia Fabi com bastante atenção, tá bom? Todos os slides que eu fiz aqui, vou estar explicando para vocês. Vou estar comparando o que propõe no nosso livro com a nossa realidade aqui no Distrito Federal, tá bom? Então, olha só, existem várias maneiras para a gente localizar um determinado lugar, seja ele num bairro, numa região administrativa ou até mesmo no setor. Por que a tia Fabi está falando de região administrativa ou setor? Porque essa é a realidade do Distrito Federal. No Distrito Federal, nós não chamamos de bairro, né? Dentro temos as regiões administrativas e dentro essas regiões administrativas, elas são divididas por setores. Como, por exemplo, o setor onde está localizada a nossa escola, é setor QNL, tá? E qual é a nossa região administrativa? Taguatinga. Então, existem várias maneiras para a gente estar localizando esse lugar. Um dos exemplos são, eu posso procurar este lugar utilizando o endereço. Se eu sei o endereço desse lugar que eu quero encontrar num determinado bairro, eu posso estar utilizando o endereço, né? Outro ponto que eu posso estar utilizando para identificar ou encontrar esse lugar é por meio de pontos de referências, que a gente já sabe o que é um ponto de referência. Lembra que nas nossas aulas a gente aprendeu que ponto de referência são aqueles, pode ser edifícios, pode ser comércios, que naquele lugar é conhecido pela maioria das pessoas que ali vivem. Aí eu posso dizer que é um ponto de referência para indicar a proximidade do lugar onde eu quero estar chegando, por exemplo. Eu também posso utilizar a planta do bairro ou da cidade. Uma outra maneira que hoje é muito comum com acessibilidade à internet, que a gente pode estar identificando e nos orientando, são os aplicativos de GPS, né? O Google Maps também está nos auxiliando. Então, a gente pode perceber que existem várias maneiras, né? Vários meios que eu posso estar utilizando para eu encontrar e identificar um determinado lugar, seja no bairro, numa cidade ou até mesmo a nossa realidade, numa região administrativa, tá bom? Então, a gente vai ver outras maneiras de estar nos orientando nos próximos slides. Então, pessoal, como vimos no slide anterior, que uma das maneiras da gente localizar, né, um lugar em determinado bairro, a gente utiliza o endereço. Então, nós sabemos que o endereço, ele apresenta informações muito importantes, como, por exemplo, o nome da rua, né, a avenida, o número da casa, do prédio. O endereço também, ele consta o código do CEP, que também auxilia, né, as pessoas a identificar aquela quadra, né, no caso que é a nossa realidade, a rua, a cidade ou a região administrativa, o estado ou o país. Então, todas essas informações fazem parte do endereço, pois ela vai definir a localização desse determinado lugar. No nosso caso, difere em relação ao nome das ruas. No Distrito Federal, gente, a rua não tem nome. As nossas ruas, elas recebem letras ou até mesmo número, dependendo da região administrativa que está inserida. Por exemplo, na região administrativa de Taguatinga, né, no nosso setor onde está localizado aí a nossa escola, nós temos a sigla QNL, que vai identificar o quê? A quadra, né, desse setor, ok? No caso, a nossa escola está ali na QNL 5. No próximo slide, a gente vai analisar, fazer uma análise de dois endereços. Um que é a nossa realidade e um outro que a tia Fabi pegou uma realidade de um outro estado brasileiro, que é São Paulo, tá bom? Então, a gente vai verificar que os endereços, ele é extremamente importante para identificar, né, localizar
uma rua, uma moradia, um comércio dentro dessa cidade, dentro desse município, que é o que a gente vai comparar no próximo slide, tá bem? Então, olha só, meus amores, eu coloquei nesse slide 2 endereços. Um com a nossa realidade, que inclusive é o endereço da nossa escola, e o outro é um endereço de uma outra escola que eu tirei, né, que eu pesquisei na internet e coloquei para a gente estar analisando. Então, olha só, vamos comparar o endereço das escolas a seguir e identificar o que eles têm de diferentes e semelhantes. Colégio Sagrado Coração de Jesus, que é uma escola, tá? Em São Paulo. O endereço é Rua Caraíbas. Percebe que essa escola, ela está situada numa rua, ok? E essa rua, no caso da realidade de São Paulo, todas as ruas lá, eles recebem nomes, né? Ou às vezes são nomes de pessoas que foram importantes para aquele lugar, ou geralmente o nome das ruas tem uma história, tá? Que vai caracterizar aquela região. Rua Caraíbas 882. 882 já é o número do imóvel, aonde está localizado o Colégio Sagrado Coração de Jesus. Pompeia é um município, é um bairro de São Paulo, tá bem? Então, olha só as características aí de um endereço que não está na nossa realidade aqui, né? A rua tem nome, né? Nós temos aí o bairro, né? Que no nosso caso não é bairro, é setor. Então, vamos ver o do Colégio VIP. Olha o endereço do Colégio VIP. QNL. QNL se utiliza uma sigla, né? Que são letras para definir e identificar aquele setor QNL. QNL 5. Percebe que o 5 ele está numerando, né, esse setor, tá? O conjunto, olha as ruas onde são localizadas a nossa escola, conjunto F e G. O que que acontece? A nossa escola está entre duas ruas, que ela está identificada pelas letras F e G. E os números dos lotes, que vai do número 1 até o número 12. Tá vendo? Então, assim, a gente percebe que identifica, né, o que elas têm de semelhante é que o lote, né, o imóvel, ele recebe número, tá? Tanto em São Paulo como aqui também. O que difere que lá são ruas que recebe nome e aqui as nossas ruas é representado por letras, tá bem? Então, vamos continuar identificar outros tipos de orientação, né? Outros tipos de orientação nos próximos slides. Então, olha só, nós vimos que podemos nos orientar por meio de endereço, podemos nos orientar por meio de pontos de referência, né? Então, agora a gente vai observar algumas direções cardeais. Nós iremos aprender os pontos cardeais, que também é uma maneira de nos orientarmos, né? Então, se localizar, né, no espaço geográfico sempre teve grande importância para humanidade. Foi aí que onde se criou e se desenvolveu meios de se orientar por meio de estrelas, por exemplo. Os pontos cardeais a gente consegue se orientar pelo Sol, né? Também temos as constelações, que também são astros, né? Também. E hoje nós temos o GPS com o auxílio da tecnologia. Então, pessoal, uma das diversas formas de orientação é o dos pontos cardeais, tá? Estes pontos de localização, eles contribuíram muito para as grandes navegações, para as rotas comerciais, entre outras atividades, que inclusive hoje eles são utilizados, né? Não se usa tanto a localização mais pelos pontos cardeais. Eles utilizam mais a tecnologia, como os GPS, como satélites artificiais. Então, ocorreu evoluções de meio de nos orientarmos, né? Por meio da tecnologia, porém, ainda se existe, né? Maneira de se
orientar por meio dos pontos cardeais, que é o que a gente vai identificar agora no próximo slide. Então, olha só, o que são os pontos cardeais? Gente, os pontos cardeais, eles também são conhecidos como pontos de referência. São pontos básicos para determinar a orientação no espaço terrestre, relacionados à posição do Sol durante o dia. Então, quando a gente falar dos pontos cardeais, a gente vai estar relacionado à posição do Sol, ok? Então, o Sol nasce todas as manhãs, aproximadamente do mesmo lado do horizonte, que é do lado leste, que fica do nosso lado direito. E ao entardecer, se põe do lado oposto, o lado oeste. Estes dois lados foram tomados como ponto de referência e, a partir deles, os pontos cardeais foram estabelecidos. Então, olha só, no próximo slide eu vou mostrar uma imagem para vocês poderem identificar qual a posição que temos que estar em relação ao Sol para que a gente possa identificar o lado leste, o lado oeste, o lado norte e o lado sul. Quando eu identifico o lado que o Sol nasce, então fica muito mais fácil para eu poder identificar os outros pontos, né, cardeais, ok? Então, a gente vai ver isso no próximo slide. Então, olha só, crianças, observe aí essa imagem com os pontos cardeais. Observe que essa criança, ela está com o braço esticado, o lado direito dela, o braço direito, está mostrando aonde o Sol está nascendo, que é no lado leste. Então, o Sol nasce no lado leste, certo? Que é o lado direito, o braço direito da criança. Do lado oposto está o lado oeste, que é o braço esquerdo. O que está à frente da criança é o norte. O que fica atrás é o sul. Então, esses são os pontos cardeais. Então, lado leste é onde o Sol nasce, lado oeste onde o Sol se põe, o que está à frente é norte e o que está atrás é sul. Então, os pontos cardeais são leste, oeste, norte e sul. No próximo slide, nós iremos identificar também os pontos colaterais. Então, vamos ver? Então, olha só, crianças, o que vocês percebem aí que temos uma rosa dos ventos, que está marcado os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Então, os pontos colaterais, ele vai estar entre os pontos cardeais. Por quê? Os pontos colaterais, ele vai estabelecer uma localização mais exata, tá bem? Então, como se chama o ponto colateral que vai estar entre o norte e o leste? Se chama nordeste. Como vai se chamar o ponto colateral que está entre o leste e o sul? Sudeste. Entre o sul e o oeste, sudoeste. Entre o oeste e o norte, noroeste. Então, os pontos colaterais são nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Também é super fácil, super tranquilo identificar. Se eu consigo identificar os pontos cardeais, tá? Então, o que está entre eles, vai surgir quem? Os pontos colaterais. Então, vamos ler mais uma vez, só para vocês memorizarem. Então, olha só. Entre o norte e o leste, nordeste, tá? Na própria palavra, você consegue até identificar o norte com o oeste, que o oeste quer dizer leste. Olha entre o leste e o sul, sudeste, né? Que quer dizer sude, que é sul, mais o leste, sudeste. E qual é o ponto colateral que está entre o oeste e o sul? Sudoeste, ok? E entre o oeste e o norte? Noroeste. Então, esses aí são os pontos colaterais, tá bom? Então, a gente vai retomar
tudo que a gente viu agora no próximo slide, tá bom? Espero que vocês estejam bastante atentos, tá bem? Na explicação da tia Fabi, para que vocês compreendam o conteúdo e realizar a atividade com sucesso. Então, vamos para o próximo slide. Então, olha só, a tia Fabi falou no slide anterior sobre a rosa dos ventos, ok? Então, o que é a rosa dos ventos? A rosa dos ventos, pessoal, ela vai denominar todos esses pontos, os pontos cardeais, que são norte, sul, leste e oeste, e os pontos colaterais, que é o nordeste, sudeste, sudoeste e o noroeste. Então, para representar os pontos cardeais e colaterais, foi criado a rosa dos ventos, também conhecida e denominada rosa náutica e rosa dos rumos. No próximo slide, eu vou apresentar também para vocês mais um instrumento de localização, que é a bússola, tá bem? Vou mostrar a imagem da bússola para vocês e vamos também identificar como ela funciona, tá joia? Então, vamos para o próximo slide. Então, olha só, pessoal, temos aí mais um instrumento, tá, de localização, que é a bússola, né? A bússola, também chamada de bússola magnética, é um objeto utilizado para orientação geográfica. Durante muito tempo, esse instrumento ele foi utilizado na navegação, como forma de localização. E até mesmo ela é considerada uma das maiores invenções da humanidade, né? Então, assim, as grandes navegações, além de utilizar a tecnologia, eles também, muitos ainda utilizam a bússola. Então, olha só, como funciona, Qual o mecanismo da bússola? Por meio de uma agulha magnetizada, colocada de maneira horizontal, a bússola é um objeto capaz de localizar os pontos cardeais, Então, norte, sul, leste e oeste, que são os pontos cardeais. A bússola, o ponteiro dela sempre vai estar marcado do lado norte. Por quê? Se você consegue identificar o lado norte, de qualquer região, de qualquer lugar, você também consegue identificar os demais pontos cardeais. Portanto, a bússola, ela possui em seu interior a rosa dos ventos, que indica tanto os pontos cardeais quanto os pontos colaterais da Terra, tá? Então, hoje, com a internet também, podemos localizar qualquer lugar no site de busca. Se eu colocar no site de busca um determinado endereço, clicar em como chegar, eu tenho todo um roteiro, todo um trajeto para que eu possa percorrer e chegar nesse lugar desejado, ok? Então, o que a gente vai fazer agora? No próximo slide, a tia Fabi vai orientar vocês em relação à realização das atividades, tá bom? No livro-texto, que está de acordo com o que nós aprendemos hoje, sobre as orientações, sobre os pontos cardeais e também sobre os pontos colaterais, tá bom? Fique atento nas orientações para a realização da atividade. Então, meus amores, o que vocês irão fazer a partir de agora, Já que eu acredito que vocês tenham compreendido todo o conteúdo que a tia Fabi explicou nessa videoaula, tá bem? Vocês terão que realizar a leitura, tá? Das páginas 130 a 135 do livro texto de vocês, tá bem? E em seguida, realizar as atividades. Por exemplo, na página 136 do livro de vocês, é uma atividade super tranquila. Nós temos aí uma representação de uma cidade. Ao centro, nós temos uma praça e dentro dessa praça, nós temos os pontos cardeais. Que aí, o que vocês vão ter que identificar? Quais são os estabelecimentos comerciais que está a cada lado e vai pintar. Por exemplo, do lado leste, eu vou pintar de verde esse estabelecimento comercial. O que é? Sabe o que é estabelecimentos comerciais? Pode ser um supermercado, Pode ser o banco, pode ser não só os estabelecimentos comerciais. Por exemplo, temos a igreja, temos uma biblioteca. Então, vocês estarão pintando
esses estabelecimentos que tem na cena, que tem no desenho, de acordo com a legenda. Já na página 137, o que vocês terão que fazer? Você vai observar a ilustração, tá? Né? Observe que a menina está assistindo ao pôr do sol, ela está observando o pôr do sol no final do dia, com os braços abertos. Então, vocês irão identificar qual lado, qual direção o braço direito da Manuela está indicando. E o braço esquerdo dela está indicando qual lado, qual a direção. Então, no número 2, vocês irão responder só a letra A e a letra B. A letra C não precisa, ok? Já na página 138, vocês terão que levar essa criança, né, as crianças, até o teatro. Só que para descobrir, vocês terão que seguir essas orientações e vai traçar o caminho. Então, vou estar aí a dica, ele está pedindo para você, vai começar onde está a criança. Então, cada quadradinho, né, é uma casa. Então, uma casa para o norte. Para vocês se orientarem, bem aí no cantinho, nós temos uma rosa dos ventos, aonde está marcados os pontos cardeais e os pontos colaterais. Então, vocês irão marcar, seguindo todas essas orientações, para chegar até o teatro. Super tranquilo. E essa atividade é bastante divertida. Pode pintar os quadrados, pode fazer apenas a linha, fica de acordo com a criatividade e o capricho de cada um. Tia Fabi só quer capricho, porque quando nós retornarmos para a nossa sala de aula, né? Então, a Tia Fabi vai olhar todas essas atividades, tá joia? E lá na página 139 é a mesma coisa, nós temos uma planta, no centro dessa planta tem uma rosa dos ventos. E aí, vocês vão ter que o quê? Identificar e desenhar o símbolo que é indicado na legenda, tá? O que representa cada um. Aonde está? Você vai seguir, ó. A nordeste da praça há uma livraria. Então, aonde está o nordeste? Qual que é essa parte da planta está identificado como Nordeste? Então, você vai lá e vai desenhar na legenda o que representa a livraria, que no caso é um triângulo. E assim sucessivamente, tá joia? Eu espero que vocês tenham compreendido, tá bom? Realize as atividades com bastante capricho, com bastante atenção e fique com Deus. Um grande abraço.